Oi, gente, estamos de volta, tá? Nossa aula de hoje vai tratar do objetivo, da Seguridade Social, que é a universalidade do atendimento e da cobertura. A universalidade, ela pode ser vista sob duas óticas possíveis, tá? É a universalidade subjetiva e a objetiva. Na primeira eu faço a pergunta assim, quem são os protegidos, tá? Quem são aquelas pessoas a quem se destina alguma forma de proteção em uma das áreas da seguridade? Como não existe nada de seguridade social, tá? Que não passe por ações de saúde, previdência e assistência, nós vamos examinar a clientela da seguridade via clientela de cada uma de suas áreas. Então, quem são os protegidos da saúde? Eu diria que são todos, não é isso? Tá? A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado o acesso universal e igualitário. No caso da assistência social, tá? Quem são os protegidos? As pessoas em estado de necessidade. Você vai encontrar lá no artigo 203 da Constituição Federal que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, especialmente a esses segmentos: crianças, adolescentes, idosos, deficientes, também assegurada a proteção à família e à maternidade em situação de risco social. E quem são, alto lá, voltemos, já ia muito rápido para a Previdência. Esses clientes contribuem? Não, tá? A participação deles, tá? A proteção deles acontece incondicionalmente, não há que se provar contribuição do usuário do Sistema Único de Saúde. No caso da assistência social, contribuem? Não, tá? Também não. Existem, obviamente, recursos, tá? Que virão para a área de assistência social, advindos das contribuições sociais, mas o assistido não contribui, tá? Eu só quero chamar a atenção de vocês também para um detalhe. Aquela renda mensal de prestação continuada da assistência social de um salário mínimo é referenciada no senso comum como sendo aquela aposentadoria, aquele senhor lá é aposentado, só que aquela aposentadoria que não tem 13º salário e também não deixa pensão se ele falecer. Esse benefício de renda, mensal continuado, benefício pago pela assistência social no valor de um salário mínimo a esse idoso, não é a aposentadoria. As aposentadorias são benefícios previdenciários também concedidos a idosos, mas não somente a idosos, tá? Porque você tem 4 aposentadorias na Previdência Social, tá certo? Mas a aposentadoria é benefício previdenciário. Vamos lá. Beneficiários da Previdência Social. Quem são eles? Segurados e seus dependentes. Característica dos segurados é que eles contribuem, gerando direitos tanto para eles quanto para seus dependentes, tá? Segurados se dividem em obrigatórios e facultativos. O que eu tenho a dizer sobre os obrigatórios? É o povo do trabalhou, filhou, não tem querer, tá? O exercício de atividade remunerada determina a filiação obrigatória, compulsória à Previdência Social. E os facultativos? São aqueles que não exercendo atividade remunerada, porque aí seriam segurados obrigatórios, não é verdade? São aqueles que não tendo regime próprio, eles terão 16 anos ou mais e querem contribuir. É um estudante, é uma dona de casa, é um síndico não remunerado de um condomínio, é aquele que não está exercendo atividade, que está desempregado, mas quer manter contribuições, ele pode fazê-lo enquanto segurado facultativo. Agora, quem exerce atividade remunerada, filia obrigatoriamente ao regime. Os obrigatórios também têm que ter idade mínima de 16 anos, exceção feita ao menor aprendiz, em que a filiação ocorre aos 14, tá certo? Tá? É possível o aprendiz ser segurado aos 14 anos. Então, ok? Segurados obrigatórios e facultativos. Os segurados obrigatórios, tá? Eles se dividem em 5 categorias: empregado, avulso, empregado doméstico, contribuinte individual e segurado especial.
Obviamente que em aulas posteriores nós vamos tentar, falar com detalhe devido de cada um desses grupos. Mas hoje eu já quero deixar uma ideia, porque no concurso do Ministério da Fazenda, que é o primeiro do nosso cronograma, o assunto segurados foi retirado do edital. Entretanto, o assunto contribuições de segurados foi mantido, tá? Então, como é que eu vou saber, tá, qual a contribuição a ser exigida de um dado trabalhador, se eu não sei se ele é empregado, se ele é avulso, se ele é contribuinte individual? Então, eu vou tentar fazer uma apresentação, tá, rápida de cada um desses grupos. Então, vejam, este daqui, tá? Eu, em seguida a essa aula, eu vou dar uma outra aula que vai... O objetivo dessa aula é vocês entenderem, tá, o que é um regime geral, o que são os regimes próprios, tá? O que eu quero dizer para vocês é que no caso do empregado, enquanto segurado, enquanto categoria de segurado, você não deve confundi-lo com o empregado conforme previsto na CLT, tá? Os empregados seletistas serão todos considerados segurados na categoria de empregado. Entretanto, nem todos que estão na categoria de empregados serão considerados, tá, empregados conforme a CLT, tá? Então, aquele que presta serviço, tá, sob a dependência, tá, portanto, subordinado, é remunerado pelo empregador, tá? Certo? Então, eu tenho alguém que presta serviço habitual, remunerado, subordinado a uma empresa. Esse indivíduo seria empregado conforme a CLT? Seria. E seria segurado também na categoria de empregado? Também. Agora, existem servidores públicos cujo regime jurídico de trabalho nada tem a ver com as regras da CLT, que serão também incluídos na categoria de empregado, tá? Por exemplo, um servidor que é ocupante exclusivamente de cargo comissionado, tá? São aqueles nomeados, para cargos de livre nomeação e exoneração, tá? Este indivíduo, apesar de servidor, ele será assegurado e enquadrado na categoria de empregado. Um servidor contratado por prazo determinado para atender a excepcional interesse público, ele é um empregado seletista? Não tem nada a ver com o artigo 3º da CLT, tá? O regime de trabalho dele tem outra legislação de regência. Mas esse servidor contratado por prazo determinado vai ser enquadrado na categoria de segurado empregado. Por exemplo, um servidor efetivo pode ter regime próprio, não é? Então, na medida que o ente a que ele se vincula tenha criado regime próprio para protegê-lo, ele será excluído do regime geral. Agora, olha só, se uma prefeitura, por exemplo, não criou regime próprio de previdência social, o servidor efetivo não poderá ficar sem proteção previdenciária. Ele vai, então, se vincular ao regime geral, em que categoria? Segurado empregado, tá? Aqui também vão ser enquadrados nessa categoria de empregado trabalhadores temporários, tá? Exercentes de mandato eletivo sem regime próprio, certo? Tá? Estagiários em desacordo com a legislação de regência do estágio. Então, são várias as hipóteses, adiante a gente volta a elas. Então, num primeiro momento, o que eu quero que vocês entendam é que a categoria de empregados, no âmbito da legislação previdenciária, ela tem uma delimitação própria, tá? E não se confunde com a condição de empregado da CLT. Então, a regra é, todo empregado seletista está enquadrado na categoria de empregado, tá? Mas nem todo segurado empregado será um empregado seletista, tá? O avulso, tá? Vou contar para vocês uma história rápida. Uma vez, eu cheguei numa loja, fui comprar cloro, tá? E há não sei quantos anos o mesmo balconista me atendia. Aí eu estava conversando com um colega que trabalhava na loja ao lado, tá? Que era balconista, vendedor da loja ao lado. Os dois conversando, né? E eu lá só escutando, esperando o cloro. Aí um dizia para o outro, vem cá, rapaz, tu tá trabalhando aí na loja vizinha, né? Já tem tempo, não é? E me diz uma coisa, tu tá com a tua carteira anotada? Eu não, eu tô avulso. E tu aqui na loja, tá com a carteira anotada? Eu não, eu tô avulso. Será que avulso é isso? De forma alguma, tá? Esse senso comum de que o avulso é aquele que trabalha informalmente, sem carteira anotada, não é
o que tem na legislação. O que você encontra na legislação é uma delimitação muito cuidadosa do trabalhador avulso, dizendo o seguinte, que é aquele que sem vínculo empregatício presta serviço a uma ou mais empresas com a intermediação, tá, do órgão gestor de mão de obra ou do sindicato da categoria. Esses avulsos pertencem a categorias que são todas apresentadas lá no regulamento da Previdência Social. Então, o avulso ele pode ser portuário ou não portuário. Dentre os avulsos portuários, você vai ter aquelas pessoas que trabalham lá com carga e descarga de navio, tá? Os estivadores, pessoal de capatazia, conferente de carga, consertador de carga, amarradores de embarcação, vigias portuários, entre outras possibilidades. Tá? Você encontra também os ensacadores, os trabalhadores da indústria do sal. Tá? Ensacadores podem atuar no porto ou fora do porto e também o pessoal da indústria de sal que atua fora da área portuária. Então, a ideia do avulso é de que não tem vínculo empregatício, presta serviço da empresa, mas sindicalizado ou não, esse serviço, para ele ser considerado como avulso, tem que ser prestado através do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra. Tá? Nós voltamos também ao avulso. E o empregado doméstico? É aquele que presta serviço a uma pessoa ou uma família. Então, nós temos aqui a pessoa ou a família na condição de empregador doméstico, não é? Então, o empregado doméstico presta serviço a essa pessoa ou família, tá? No âmbito residencial, em atividades sem fins lucrativos de forma contínua, tá? Então, vejam, tem que respeitar. Âmbito residencial é a casa, é o sítio, é o carro particular, então motorista particular, tá? Um copeiro, uma cozinheira, tá? Um caseiro, tá? São considerados como empregados domésticos. Agora vamos dizer o seguinte, aquela patroa, tá? Que tem uma empregada que cozinha muito bem, resolve assim, vamos fazer congelado para vender? Na hora que vender o primeiro congelado, se instala ali uma finalidade lucrativa e acontece o quê? A empregada doméstica não é mais considerada como tal, ela vai ser uma empregada. E a empregadora doméstica vai passar a ser uma contribuinte individual equiparada à empresa. Porque para ser enquadrado como empregado doméstico, não pode ter finalidade lucrativa na atividade desenvolvida. De acordo? Então, voltaremos também ao empregado doméstico. Contribuinte individual. Contribuinte individual é uma categoria criada pela Lei 9876, do final de 99, que juntou nessa categoria 3 categorias anteriormente existentes. A de autônomo, equiparado autônomo e a de empresário. Hoje não existem mais categoria de segurado empresário, categoria de segurado autônomo. Existe a categoria de segurado de contribuinte individual. Alguém pode exercer atividade como empresário, mas como segurado será enquadrado na categoria de contribuinte individual. Nessa categoria, tá? Eu brinco muito que a gente tem que entendê-la pela lógica do sobrante. Quem eu não conseguir incluir nas demais virá para a categoria de contribuinte individual. Então aqui eu vou ter aqueles gestores remunerados de empresa, tá? Desde o diretor não empregado de uma SA, um sócio que tem retirada prolabore numa limitada, até o síndico do condomínio, tá? Que exerce atividade condominial de forma remunerada, tá certo? Encontro aqui pessoas que prestam serviço eventual a uma ou mais empresas. Encontro aqui também, tá? Aqueles que exercem atividade por conta própria, atividade urbana por conta própria. Encontro aqui também alguns produtores rurais que não podem ser enquadrados como segurados especiais. E encontro uma miscelânea de possibilidades que vão assim, desde o árbitro de jogos, de eventos esportivos e seus auxiliares, os religiosos, o médico residente, o garimpeiro. Então, adiante, nós vamos estar falando também da categoria de contribuinte individual. Quanto à categoria de segurado especial, trata-se de um pequeno produtor rural, trata-se aqui de um pescador artesanal que exerce atividades individualmente ou em regime de economia familiar, tá? No passado, o segurado especial não poderia ter empregados. A legislação foi alterada. Hoje se admite que o segurado especial tenha empregados, desde que não permanentes. E também se fez de uma forma objetiva, tá? É a delimitação da área da terra explorada pelo segurado especial, tá?
Então a área dele só pode ter até 4 módulos fiscais. Aquele produtor que exerce atividade rural em áreas acima dessa delimitação dos 4 módulos fiscais passaria a ser contribuinte individual, tá certo? Então o segurado especial, ele pode trabalhar na produção rural, na pesca artesanal já existe limite de arqueação para embarcação, tá? Ele pode trabalhar com turismo rural, vender artesanato rural, ok? Então nós vamos também tratar diante do segurado especial. Então essa foi uma rápida apresentação da clientela das 3 áreas e mais rápida ainda no que diz respeito à previdência. Mas não fiquem preocupados porque em aulas posteriores nós voltaremos aos segurados. Então ficamos por aqui e até a próxima aula.